Tchu, tchu, tchu. Tchu, tchu, tchu. Ô, Leila, vambora, né? A gente tá atrasado e você fica aí dando de comer pras galinhas. Esqueci. Meu Deus, o Hélio já chegou. Ai, desculpa. Oi, Joaquim Pedro. Oi, tudo bem, Norma? Oi. O Nelson Pereira dos Santos é um ótimo diretor de cinema. O Arnold trouxe na bagagem dele, né, um Nagra, uma moviola Steinbeck e câmaras, né, naquela época significava um avanço tecnológico muito grande. Que nós montávamos os filmes brasileiros numa moviola da Líder dos anos 1930, né, pré-histórica e tal. E ele engajou no curso dele os cineastas jovens ou pessoas que estavam querendo fazer cinema, né? Assistentes ou cineclubistas. Então tinha Arnaldo Jabbour, Eduardo Escorel, Luiz Carlos Saldanha, Antônio Carlos Fontoura, né? E o curso era um curso muito prático, não era um curso teórico, né? Porque o Arnold era uma pessoa muito prática, muito concreta, né? E isso foi uma coisa muito positiva para o cinema brasileiro. Foi uma iniciativa, inclusive, do Itamaraty, e aquilo caiu em pleno movimento do Cinema Novo. O Cinema Novo estava ali partindo para a sua grande arrancada, né? Depois que a gente tinha feito Vidas Secas, Garrincha, Alegria do Povo, Joaquim Pedro, nós estávamos entrando nessa coisa do som direto, do cinema verdade, uma série de coisas que a gente queria fazer e que as técnicas que eram usadas ainda não possibilitavam. E esta vinda do Arnold apressou, né, e deu muito mais velocidade à formação daquele pessoal todo. En lämplig introduktion till Arne Sucksdorf, vår mästerdokumentärfilmare. God morgon. God morgon, välkommen hit. Tack för Vi ska det. börja med att gratulera till den skapelse som ligger framför dig på bordet, nämligen Guldbaggen. Ja, det är naturligtvis en uppmuntran när du säger till skapelse, så kan man konstatera att den som har gjort den vet inte någonting om zoologi. Nej. Jag ska demonstrera
Guldbaggens skimrande flykt. Man har själv skurit av vingarna, vilket jag tycker är lite konstigt. Ja, men en fin utmärkelse. Det är bra, det är en uppmuntran. Du, vi tittade just... Särskilt när jag håller på med en comeback så är det väldigt... Ja, den ska vi prata om, men jag ska bara först be dig kommentera. Vi såg ju nu sengångare som ju lever i dina trakter där du har varit mycket i Ja, jag har haft djungeln. en tam i många år. Den dog så småningom av ålderdomskrämpe. Men det var ett mycket älskvärt djur. På vilket sätt är det älskvärt? Hur var det? Jo, den blir präglad på den som har den, precis som en hund. Den hängde runt din hals? Ibland gjorde den det, hängde. Nu åt den löv av ett speciellt träd och med mycket finsmakare. Och det fick vi ju skaffa in färskt åt den. Men alla sådana bekantskaper med underliga djur är en tillgång. Man lär sig faktiskt att känna människor bättre än de känner andra djur. Alltså. Här ser vi bilder som står uppradade hos oss. Det här är från regnskogen. Det är mangrovskogsliknande regnskog. Det är otroligt vackert. Framförallt ljuden, fågelsången och ljuden av jaguaren som... Kan du fler ljud efter dina... Ja, jag har ingen limblad alls. Jag kan dem, jag är lite rosslig i rören. Du blev så gripen av regnskogen så att du slutade filma. Ja, det var inte bara regnskog utan det var låglandet Pantanal som ligger söder om regnskogen. Och jag gjorde den här mitt hem i Copacabana. Det gick ju väldigt bra, mycket bra film tycker jag själv. Och skulle jag inte ha fortsatt göra nya filmen. Folk sa, gör nya. Jag hade anbud från flera år. Och med red slump, jag skulle titta på Amazon, jag ville egentligen. Och så får jag ut och blir, vad man säger, spelbarn, fullständigt trollbunden. Och då fattade jag beslutet att jag tyckte det var väsentligt att försöka rädda den än att göra film. Men kunde man inte ha kombinerat det? Alltså det går, man måste koncentrera sig på det där. För det var inte bara att gå omkring och ha det skönt och vackert kring sig. Det var framförallt kunskap som jag skulle samla in. Och jag beslöt mig för att jag skulle rädda regnskogen. Och där tycker jag har gjort bättre, större insats än jag har gjort med mina filmer. Och vi har plöjt väg liksom för många dokumentärfilmer här i Sverige och utomlands också. Men att rädda den var så oerhört väsentligt. Och jag höll på, 66 kom jag ut dit, va? Alltså 1966. Och kämpade för det där. Och det tog till 1974. Då ville Journal de Brasil göra en intervju med mig. Och jag var rädd alltså, för det var under Medicis diktatur och det var farligaste tiden i Brasilien. Och man fick ju inte ens röra, det var ett ömtåligt ämne det här. Men de skickade Journal de Brasil, en oerhört skicklig journalist, och intervjuade mig. Och det blev en bomb. Jag trodde jag skulle bli utvisad, men det var tvärtom. Först är det naturligtvis katolska kyrkan upp på min sida. Och då fick jag väldigt stöd där, men till förvåning. På grund av avväpnande ärlighet så fick jag regeringen på min sida också. Och det var mycket gjort. Och jag får detta tårar i ögonen. Då slog det igenom. Nu idag är regnskogen fridlyst. Och skogsmaskiner som kommer in. De konfiskeras och det är väldigt hårda mandat. Hur kändes det för dig? Ja, jag grät. Det var en kamp som gav resultat, men det tog lång tid. Ja, jag fick inte gratis. Och så har du engagerat dig i ett nytt projekt nu för gatubarnen i Brasilien. Ja, det ligger mig varmt om hjärtat. Jag har så många järn i elden så att säga. Men det tror jag kommer gå vägen också. För nu har vi ju Lill Lindfors intresserad av det. Oerhört engagerade. Så har vi ju Sveriges drottning Silvia. Som är... Här ser vi en bild. Ja. Kan du berätta vad det är? Ja, där sitter jag och pratar med barnen uppe på en kulle ovanför Copacabana. Och där, den regerades av professionella banditer som jag blir mycket god vän med. Som är med i filmen förresten. Du, vad är det här projektet går ut på som när det gäller gatubarn i Brasilien?
Jo, för det första så ska de fridlysas och skyddas. Och så På ska vilket sätt då? Jo, det är hårda mandat. Det är inte så svårt. Jag har ju levt i den här miljön. Jag har levt bland gatubarn och det var oerhört givande. De förstod varandra mycket bra. Och 2 av dem fick växa upp i Sverige. Det har gått väldigt bra. Den ena av dem stod på SAS lista bland direktörerna. Och den andra, Tonino, han har en stor resebyrå i Stockholm. Och ja, det finns ju kolossalt mycket värden ackumulerade bland dessa fattiga människor. Det är de man måste frigöra för oss. Så jag tror, ta i tre, att det inte kommer att dröja länge för en servicehus, servicehem och hälsovård och skola kommer att vara garanterade för den här kategorin. Ska vi också ta ändå och titta lite, för vi är ju många som minns dina filmer och vi ska titta lite ur en liten bit som vi har att visa våra tittare. Ur det stora äventyret. Jaha.
Det har jag ju sagt. Inga hundar i det här huset så länge jag bor här. Det är sagt inte något gott. Anders, vi ska lära dig spela kort. Det är väl ingen roligt. Stig in. God dag, frun. Jag undrar om jag kunde få låna herrskapets väckarklocka. Väckarklocka? Jag bara över natten, jag ska lämna tillbaka den imorgon bitti. Vad ska Emil med den? Så det är ju på 5 kullen. En upp Ja, just det. Nu då? Ja. Antagligen var det nog. Vi håller upp och dricker kaffe. Får vi bjuda på en kopp? Nej då, tänk att jag måste sticka för annars kan han sticka. Ja, adjö då. Adjö. Riktigt säkert det. Jag lovar lika mycket som all jorden och solen och månen och stjärnorna. Kjell! Oj, jag vet. Anders? Vad har du gjort i handen? Nå? Anders, varför går du inte till mamma på något rent om det? Eller för den där smutsiga näsduken? Får inte haft tid. Ni flyger och flänger och far, så en vacker dag så ställer ni till med något riktigt elände. Resten tycker jag att du ska ägna dig lite mer åt dina läxböcker. Jag ska tala om för dig att jag träffade din fröken igår. Hon var inte alls nöjd med det. En sekvens ur filmen Stora äventyr som kom 1951. Ja. Ja, när jag sitter och ser det, då känner man ungefär som Lena Riefenstahl. Det där gjorde du bra, Daniel. Det där var inte så bra. Ja, du känner fortfarande, du kommer ihåg känslan när ni filmade? Ja, jag kommer ihåg den och den är starkare än någonsin nu. Jag har fyllt 77, jag har aldrig varit så pigg och aldrig haft så roligt hela precis. Så det är bra att ungdomen vet att de har någonting att se fram emot. 77 år då fyllde. börjar livet efter 75 år. Verkligen. Du fyllde i torsdags. De har så mycket referenspunkter och så mycket erfarenhet. Då vet man vad det handlar om. Cinema é arte, eu concordo. Mas é indústria também. Cada vez mais, quer dizer, a gente não pode perder a dimensão do que isso é. Senão é como na vida. Não se pode se entregar sem limites ao sonho, ignorando a realidade e negando a própria vida. Nós, por exemplo, estamos falando de cinema, Leila. A gente está falando de um filme que a gente está montando, de um filme sobre a vida do Arne Suxdorf. Não de nós. Tá bom? justamente. O Arne sempre teve essa visão global. Pelo menos a poesia, o rigor da técnica dos seus trabalhos, a consagração, a quantidade de filmes que ele realizou, tudo leva a crer que para ele cinema era arte mais indústria. No entanto, não há ninguém mais lírico, poético, sonhador que ele.
E que vida aventurosa, plena. Olha, Joaquim, o que eu fizer na minha vida vai ser produto do que eu viver, quiser, acreditar e amar, ou da negação disso. Você sonha demais, pensa demais, não enfrenta a vida nem o sonho realmente. Para com isso, Leila. Você quer saber por que o homem sonha? O homem sonha para não parar de viver. Será que você não entende? O homem vive para não parar de sonhar. Por que nós não olhamos de frente a nossa realidade, a minha e a tua? Ai, Joaquim, tá tudo tão esquisito. É como se o amar e o se querer bem não fosse suficiente. Isso está interferindo no nosso trabalho. Oi, Leila. Oi, Glauber. E assim, esse filme não sai não, Joaquim. Ô, Leila! O homem sonha para não parar de viver. E você tem que aprender que o cinema, seja ele qual for, é a forma mais concreta de expressão do sonho. Sonho de quem vê e do sonho de quem faz também. Pode até ser, Joaquim Pedro, mas a barra anda muito pesada, né? Por exemplo, cinema pra mim é a invenção do Lumière em 35mm. Uma boa história, de preferência, sexo, violência, sexo e muito dinheiro no banco. Antes pra fazer e depois pra curtir. Ô, Glauber, o cinismo e a indiferença, esse modo de pensar e viver a vida, isso tudo pra mim causa uma morte prematura, uma paralisia da alma. Eu, pelo menos, eu acredito no sonho. É, meu velho. Hoje em dia não dá mais pra fazer poesia, não. Até o amor dos anos 90 é criação de Adão e Eva com camisinha. Tá bom. É isso aí, Glauber. Tá, é isso aí. E a Leila, Joaquim Pedro? É sonho ou é realidade? Fui um aluno muito aplicado no curso do sueco. Eu gostava muito da coisa toda. Foi minha iniciação em cinema, realmente foi ali. E foi uma iniciação que durou para sempre, porque logo depois, anos mais tarde, quando eu fui estudar na Itália, eu já sabia tudo. Eu fiz o centro com o pé nas costas, porque o Arne tinha dado possibilidade de mexer no que quisesse, fazer o que quisesse com o equipamento. Eu quero ser poeta. E me preparo para me tornar vidente. Talvez vocês não entendam nada e eu também não vou saber explicar porquê, mas se trata de tentar chegar ao desconhecido pelo simples descontrole de todos os sentidos. Os sofrimentos são enormes, mas é preciso ter nascido poeta. E eu me reconheço poeta. Não é culpa minha. É falso dizer eu penso. Deveríamos dizer me pensam. Maio 1871, Rambo. Ô, velho, obrigado. Você tá longe.
Carvalho é o grande documentarista. Cena engraçada do Grande Otelo do filme Macunaíma. Quando ele vê o quadro da Tarsila e diz: essa é vovó! Não, olha aqui. Você viu o País de São Saruê? É Nem. um marco no cinema documental. Dá uma cachaça aí, uma dose adulta e profissional. O que é isso aí? Uma câmera de vídeo. Você é repórter? Não, não. Eu sou cineasta. Então mostra aí que essas estradas estão em péssimo estado. Cheias de buracos. Mostra aí. Meu pneu estourou. E quem que você acha que vai pagar esse prejuízo? O governo? Não. Quem vai pagar sou eu. Eu é que vou pagar, entendeu? A magia do cinema só existe. Mas, delegado, o senhor não vem prender os contrabandistas de pele? Eu estou esperando. Está na hora. Na equação secreta de cada um. Ei, rapaz! Cuidado, hein? Cuidado com a estrada. Cuidado com os bichos. Cuidado com as pessoas também. Aqui tudo pode ser perigoso. Muito perigoso. Boa viagem. O que foi? É o Joaquim. É difícil aceitar alguém assim como ele. Ama, mas não ama. Quer, mas não quer. Dá sem real intenção de dar. Adora receber. Eu tenho medo de ser feliz. Ele disse um dia. Na verdade, eu acho que ele tem medo é que alguém possa, sem consentimento dele, fazer ele feliz. Então, a cada possibilidade de amor, ele foge ou cria condições para que tudo se equilibre e se acabe. Sei lá. No fundo, eu acho que eu queria que o Joaquim precisasse de mim assim como eu preciso dele. Mas ele é um solitário. Muito solitário. Só, otário. Essa foi boa. Um soliotário. Para, foi um trocadilho idiota. Na verdade, Glauber, eu precisava dizer alguma coisa de horrível que nos separasse definitivamente e tornasse impossível qualquer continuação de diálogo. Aliyo, jur, Vanilsa, jur, Aliyo, istapat, Aliyo, Ya Shahi Hamadan, Ya Shahi Hamadan, Ya Shahi Hamadan, Ya Pir Tasgir, Ya Pir Tasgir, Ya Pir Tasgir, Ya Pir Tasgir.
Barixá, Pátá, Chapás, Pátá, Barixá, Pátá, Yaxahe, Hamadan, Yaxahe, Hamadan, Yaxahe, Hamadan, Sabzar, Kulusar, Sabzar, Kulusar, Sabzar, Kulusar. Allahu Akbar, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim, Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd, Allahu Akbar, Subhan Rabbiyal Ala, Subhan Rabbiyal Ala, Subhan Rabbiyal Ala. Leila, telefone. Alô? É Leila. Cuiabá? Quem? Cuiabá, Mato Grosso. Pois não. Cuiabá, Norma. Ele foi pra lá. Joaquim Pedro foi pra Cuiabá. Alô? Alô? Ai. Então o fascínio pelo Arne é maior do que eu imaginava. Fascínio pela aventura, pela natureza ou pela solidão do Arne, hein? Ah, deixa disso, Leila. A festa tá rolando, vamos nos divertir. Ok, peixe está na mesa. Ai, que delícia, eu tô de fome, mas é peixe azul. Não, eu só falei que ele estava na mesa. Mas então pode dar um pouco, porque tá cru, você vai lá, o peixe tá pulando. Sou um passarinho que não voa, procuro por você e não consigo te encontrar. Não faça assim, sem mentir. Seus lábios me provocam, me fazem refletir. Que a vida passa como chuva de verão, agora já não sofrerei. Você quem quis fazer-me assim, sou outra pessoa. Notícias? Só o silêncio de Cuiabá. Cuiabá? É. Tudo coincide com a realidade, então. O ausente às vezes se torna muito O presente. que eu posso fazer, Glauber? É a vontade dele. Nada, querida. Não há solução. E quando não há solução,
Solucionado está. Um brinde ao desconhecido. Que cada instante leve tudo que trouxe. Que cada instante traga tudo que levou. Eu não quero ir pra Disney. Eu quero ir pra Suécia. Ai, é duro ser adolescente. Que falta de respeito. Esse filme tão importante apodrecendo no porão por problemas amorosos. Leila precisa terminá-lo. Oh, Maria que estás no céu, põe ordem neste mundo, onde mulher e bicho não tem vez. Põe ordem nessa terra, onde sonhar é proibido. Leila, por que deixar um sonho tão lindo virar pesadelo? Por quê? Ah, é um pesadelo coletivo. Quando a gente acordar, ele vai ser finalizado. Deixa de ser sonhadora, Leila. Esse trio Jules e Jim nunca mais irá se encontrar. Vira essa boca pra lá. O amor chega sem a gente perceber. O próprio Arne Suxdorf não se apaixonou pela Maria, largando tudo? Cinema, família, Suécia, pra viver feliz com ela lá no Pantanal? É, parece que o mesmo aconteceu com Joaquim Pedro, né? Ele e o Glauber te abandonaram, porque o amor, Leila, acabou. Mas o filme, infelizmente, não. Não deixe o emocional destruir a tua vida profissional. Acorda. E o que eu faço, Norma? Dê a volta por cima. Termine o filme. É, vou pensar. Pensar? Luz, câmera, ação, Leila! Ai. E um dia eu e pássaro, se não tomarmos cuidado, vamos viver enjaulados para o resto de nossas vidas. Que legal! Um CD-ROM sobre o Arne Suxdorf no Pantanal. Meu pai é demais.
Ei, maninho. Aqui, ó. Ó o brinquedinho, ó. Assim. Assim, ó. Que foi, Diego, ó? Ó, assim. Vem cá, vem. Vem cá. Oh, vem cá. Olha pra mim. Pois é, Odete. Eu vou ajudar a Leila na montagem do filme sobre o Arne Suxdorf. Que legal. Estou a fim de ver este filme. E o Arne Suxdorf é uma pessoa legal? Muito. Uma pessoa super carinhosa e preocupada com as crianças e animais. E você? Trabalhou mesmo no filme dele? Claro que trabalhei, Norma. Meu avô, que é sueco, é amigo dele. Ah, é? E daí? E daí que fomos para Cuiabá, em outubro de 94, encontrar o Arne Suxdorf. Aí ele me convidou para participar do filme dele. O Caminho de um Sonhador. Como meu sonho é ser atriz, fiquei super contente de trabalhar com um dos grandes diretores de cinema desse século. E qual foi o seu papel? Eu acompanhava o Arne Suxdorf. Não havia um roteiro escrito. Era um documentário sobre a volta dele ao Pantanal. O que o Arne filmou? No primeiro dia saímos bem cedo para filmar Cuiabá. O Arne não foi, pois não estava se sentindo muito bem. Fomos primeiro para o mercado de peixes. À noite fomos para o bar do Regis, um bar que fica perto da casa do Arne Suxdorf em Cuiabá, onde ele ia encontrar os amigos. Foi o maior barato. O senhor tá lindo, maravilhoso. Mais novo. Tá bom mesmo, Arne? Graças a Deus, né? Forte. Cadê o Caieto, Reinardito? Não, é o Gavião. Aí, ó, o Gavião. O Gavião. O Gavião. E o Sucuri que, ó, beijou o Sucuri. O Sucuri beijou, ó. Mordeu pro cabelo, ali. Eu, Sucuri, beijou. Logo eu fiquei sabendo que ele era um sueco, naturalista, e que admirava muito o paisagismo, e eu comecei a questionar ele sobre a natureza. E certo dia ele me disse que ele preocupava muito com a ignorância dos povos do mundo. Naquela ocasião acontecia o acidente em Chernobyl e a guerra, e logo depois a guerra no Golfo. Assim, Sr. Arne, ele vai ficar marcado para a história deste universo. Ele é um homem, assim, que eu lembro dele, assim, porque ele sumiu, né, por um bom tempo. Aí ele frequentava muito esse barzinho aqui do meu primo, né, que antes era do meu tio, que já faleceu e agora é do meu primo. Então ele gostava muito de vir aqui. Sempre quando ele vinha, ele trazia a criação da casa dele, os cachorros, vinha tudo junto. E ele não gostava que ninguém tirasse daqui. Ele sentava, ficava todos os cachorros, tudo ao lado, tudo junto com ele, né? Ele tá ali tomando a bebida dele, com os amigos dele e os cachorros, tudo junto. Ele gostava muito dos animais. O sueco gosta muito de uma morena. Aqui no bairro tem uma morena que ele era assim, tinha uma paixão por ela. E ela é casada. E todos nós sabemos que ele tinha assim uma paixão por ela. O nome dela é Rosa, está sentada ali. E como eu sempre brinco aqui, né? Ele gosta demais de uma morena, né? Vamos, mulher! Pô! Diego! Ei, maninho! Que farra, hein, Odete? Eles gostam muito do Arne Suxdorf lá. No outro dia à noite, ele foi homenageado no 2º Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá.
filme não era sobre Pantanal? Norma, Cuiabá é a porta de entrada do Pantanal. Grande aventura começou quando fui com o Arne Suxdorf de avião teco-teco para o Pantanal. Senti medo, mas foi 10.
minuto com você. Sinto muito amor, não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Cascarinho-dundu, cascarinho-dundu, cascarinho-dundu. Cascarinho-dundu, cascarinho-dundu, cascarinho-dundu. Mas eu não posso ficar. Foi uma viagem inesquecível. E você não encontrou o Arne depois disso? Não, nunca mais. Ele esteve em Salvador, em setembro de 95. Ele me ligou, estava super feliz e honrado de ser homenageado na Jornada Internacional de Cinema da Bahia. Nas próximas férias, irei para a Suécia. Espero encontrá-lo. Foi uma experiência positiva para você. Ai, mas tô com uma fome. Vamos? Ai. E aí, tá pronto? Tá pronto. Olha, eu diria que ele teve uma importância muito grande para o cinema brasileiro. Talvez, assim, dos cineastas estrangeiros que aqui estiveram, foi um dos mais importantes. E, sobretudo naquela fase inicial do cinema novo, e tive conhecimento da existência dele justamente através de companheiros como Davi Neves e outros que estavam entusiasmados com o curso que ele deu aqui e que também, graças a ele, aquela turma jovem que estava começando a fazer cinema, teve a oportunidade de pôr a mão na moviola, né? Porque foi graças a essa boa vontade dele e os contatos que ele tinha, se não me engano, com a Unesco, que conseguiu essa moviola. Então havia um entusiasmo muito grande no Rio de Janeiro com esse trabalho desenvolvido pelo Sukadolf. Por outro lado, nos seus filmes, ele sempre demonstrou um grande carinho pelo Brasil, um grande respeito. Vou cobrir essa entrevista com cena do Pantanal. Vai ficar ótimo. Nossa, ficou lindo, Leila. Todo mundo que vai estudar o cinema novo e a relação do cinema novo com os cinemas europeus vai logo descobrir a importância da passagem do Arne Sukadolf aqui pelo Brasil. O Arne foi uma espécie de elo pioneiro entre os cinemas novos que surgiram na Europa no pós-guerra e a produção do cinema novo quando estava surgindo o cinema novo no Brasil. Num curso, aquele famoso curso que ele deu no Rio de Janeiro, ele ajudou a despertar para o documentário, para uma nova forma de fazer documentário, um documentário mais livre, com maior liberdade de ação e de movimentação da câmera na rua, etc, etc. Aqueles jovens estavam querendo começar a fazer cinema. A gente está falando de cineastas como Jabot, como Cacá Diegues, como Joaquim Pedro, como Leon Risman, como vários outros que foram, logo depois do curso do Arne, fazer cinema, fazer documentário inicialmente, depois fazer ficção. O Arne é uma espécie de cineasta de marco, cineasta estrangeiro, na história do cinema novo brasileiro. É um dos primeiros estrangeiros que diretamente ajudou a fazer a cabeça de uma geração de pessoas que foram fazer filmes bastante importantes na história do cinema brasileiro. É pouco conhecido no Brasil também a importância, nós não tínhamos a dimensão histórica da figura do Arne na Suécia. Na Suécia, o Arne é um marco na história do cinema sueco. Ele é um marco no documentário, ele foi um grande renovador da linguagem do cinema sueco, do documentário sueco, tanto que há vários e vários cineastas
em atividade hoje, como o Stefan Jark, o cara que ganhou o Felix de melhor documentarista, que reconhece no Arne o seu pai espiritual no cinema. A última ficou melhor. Vou usá-la. É melhor mesmo. Que Arne Suchsdorf tinha uma missão determinada, ou seja, estabelecer um esquema de ensino, quer dizer, um esquema didático de formação de jovens cineastas, vários dos quais hoje são muito conhecidos, são cineastas conhecidos, brasileiros, que já tiveram, inclusive, oportunidades até internacionais. O que há de bonito na aventura de Arne Suchsdorf no Brasil é que foi um esquema de cooperação internacional. Pô, esse enquadramento não ficou bom. Quer dizer, a diplomacia brasileira uniu-se à diplomacia multilateral da Unesco a fim de estabelecer esse esquema de cooperação técnico-educativa de alto nível, que estava vindo para o país um cineasta já realizado. O som tá ótimo. Sente aquela cocinha chata. Você espera você cai? Você bota no alto que ele em cima na serra.
E é um extrator, pai. Parece que todo mundo comprou pipa, olha só. Cara, que apavor, hein? Mas ninguém vai ver nada, ninguém vai ver nada. Olha aqui, pai. Você não vai comprar mesmo? Tá perguntando de bobo, né? Quem vai de peito aqui? Quem vai, Pelô? Olha aí. Pode escolher, moço, pode escolher. Olha aí, quem vai de peito? Bem bonitinho pra você. Mas não mexe não, hein? Quanto é que ela vai pagar? É 600. 600. Estão dentro? É cheio de papas na boca. Legal, me deu 400. Vai saber primeiro, começa a apertar logo. 30 e pouco logo. Não, obrigado, não. Olha aqui, o preço que foi, barato, olha aí, moçada. Manda aí, ó. Entrega o material aí. Peguei aqui. Olha o que vai. Vamos não, plana, garotão. Vambora, rola. Deixa pra mim. Eu acho que a vinda do Arne para o Brasil foi importante, e muito importante, porque criou uma nova geração de cineastas, logo cinema novo. Ele também trouxe com ele um equipamento que para nós foi a grande novidade, uma moviola Steinbeck Nagra, acho que foi o primeiro Nagra que pintou no Brasil. E logo depois da realização do filme dele, aí, Leila, vamos comer? Esse equipamento foi muito usado por outros filmes, por outras produções. Eu mesmo montei Vidas Secas naquela moviola maravilhosa. A outra lembrança que eu tenho do Arne foi em 74, passando por Cuiabá, encontrei numa felicidade completa com a sua família, a Maria, o menino, e uma ariranha lindíssima, que convivia com o menino, um bicho inteligentíssimo. E ele me falou da sua paixão pela ariranha, como ele se preocupava com a preservação daquele animal raríssimo. E, aliás, ele é um dos precursores dessa preocupação ecológica com o meio ambiente. Ele é um dos grandes precursores disso. Ele sempre filmar a natureza é difícil, precisa ter paciência.
Você acredita que o Arne Suxdorf chegou a ficar uma semana sentado numa rocha para filmar um pássaro naquele filme Slavd? E agora, Norma? O que será que eu monto aqui, hein? Você não tem nem depoimento dos filhos dele? Boa ideia! Ah, esse é o Anders Suxdorf. A Odete achou ele legal. Esse depoimento é muito importante. É da Maria Suxdorf. Preste atenção. Eu conheci o Arne Suxdorf em 1970. Eu estava recém-formada em agronomia e numa dessas reuniões que a gente teve dos antigos colegas, nós fomos a um barzinho que era o auge de Cuiabá nessa época. E lá ele estava com o seu filho Jens e sempre estava me olhando, né? E de repente ele levantou, foi me perguntar se eu disse que era fotógrafo da Life e estava filmando o Pantanal e também procurando pessoas exóticas, né, da região para fotografar. Então ele me convidou para fotografar, né? Eu e a minha irmã, aí fomos fotografar no outro dia e nesse mesmo dia ele já me pediu em casamento. Um dia só de conhecido. Aí eu achei que ele estava meio doido, né? Um homem que nunca me viu antes, me pedir em casamento, assim. Eu falei, bom, se eu te conhecer primeiro, eu não posso aceitar no casamento, assim, não estou desesperada, né? Aí ele falou, tá bom, eu vou para fazer um filme, terminar o filme do Pantanal, depois eu vou para o Polo Sul fazer um filme sobre pinguins. Aí na volta você deve ter uma resposta para mim, né? Eu vou te escrever. Aí ele me pediu o endereço e eu dei, né? E nesse inteirinho eu não conseguia trabalho em São Paulo, aí em Cuiabá, fui para São Paulo e lá fiquei trabalhando no Instituto Biológico de São Paulo. E o Arne, lá no Polo Sul, ele me escrevia diariamente, de 5 a 10 páginas em inglês. E me tornava tão difícil também traduzir e responder para ele, né? Então eu passava 2, 3 semanas sem responder, né? E sempre, diariamente, chegava uma carta. E eu não sei como que ele foi, deve ter contratado alguma floricultura e flores. Era carta e flores. Era muito romântico. Aí ele passou 6 meses lá no Polo Sul. Quando ele voltou, ele perguntou se eu já tinha pensado que eu queria casar realmente com ele. Falei, bom, eu sou de família tradicional, pais católicos, então você tem que ir lá em Cuiabá me pedir em casamento e aí eu aceito. Aí ele foi para Cuiabá. Aí chegou lá, meu pai falou, como ele era divorciado, meu pai falou, minha filha não casa com divorciado, você tem que vamos pedir permissão para o bispo. Aí foi uma verdadeira confusão para poder nos casar. Aí ele foi na igreja, pediu, o padre consentiu, né? Aí nós nos casamos. Ele voltou e nós nos casamos no Rio. De lá nós fomos direto para a Suécia, ficamos lá 2 meses e voltamos, já fomos direto para o Pantanal, onde ele foi filmar. E a gente ficava 6 meses lá no Pantanal, direto em acampamento, né? E depois voltar para Cuiabá, para recarregar, comprar mais material, porque tinha muita gente que trabalhava com a gente, né? Mais ou menos umas 20 a 30 pessoas ficavam com a gente lá no mato, né? Então a gente voltava para Cuiabá, fazia compra. Eu que nessa época era administradora dele, né? Porque ele não controlava dinheiro, essas coisas, ele não se preocupava com a filmagem dele. E eu que administrava tudo. Aí ficamos mais ou menos uns 10 anos, muito felizes lá no mato, né? Aí ele terminou, fez 4 filmes, fez o livro, Pantanal Paraíso Perdido, né? E voltamos. Aí nessa época fomos para a Suécia, porque ele foi entregar o livro, os filmes, né? E o filme teve muito sucesso lá na Suécia. Aí ele fez o livro em sueco, teve 2 edições, né? Foram 2 edições. E fomos ficar 14 dias. E ficamos 2 anos. Eu e meus 2 meninos.
Aí depois logo voltamos novamente para o mato, mais 10 anos. Sei que nós passamos muito tempo no Pantanal, né? Filmamos também o norte. Ele era uma pessoa naquela época bastante feliz. Ele gostava muito de mato, não sei se ainda gosta agora, né? Gostava muito de mato e ele só se sentia feliz no mato. Quando chegava na cidade, aí bateu o nervosismo, né? A saudade do canto dos pássaros, da natureza. Como é agoniante não ter notícia tua, não receber um telefonema. Você perdeu seu rumo, Joaquim. Me largou. Abandonou a faculdade. O filme que sonhava tanto realizar. Por quem, Joaquim? Ai, pior é que eu tenho muita saudade de você. Kom seu filme Människor i stad de 1946. Zuxdorf ganha o Oscar da Academia de Cinema de Hollywood. O mundo o conhece e reverencia. Mesmo neste documentário, de seus filmes mais delicados, Estocolmo torna-se o palco onde o mais hábil sobrevive melhor. Os filmes de Arne Zuxdorf não têm objetivos didáticos ou ligados a certo período do tempo. Sua proposta é mais pessoal. Hoje, falar-se de sua obra é falar-se da cinematografia sueca. Ele melhorou ainda mais a boa reputação mundial dos cineastas suecos. Porém, a sua grande contribuição para o cinema foi a evolução dos filmes documentários em termos técnicos, deixando para seus numerosos seguidores uma lição para o futuro. Ok. Qual a próxima cena que nós vamos mixar? A sequência 3 das aves. Ah, eu adoro essa sequência. São pássaros filmados pelo Arne Zuxdorf em 78, um material da Cinemateca Brasileira. 70% de música e entra 30% do som da natureza. Tá? Sim, tá bom, Leila? Tá. Então vamos lá, hein? Tudo pronto. Rodando. Norma, me passa a ponta de fim, por favor. Ai, terminamos o filme. Parabéns, Leila. Ai. E aí, vamos comemorar? Mas vamos pra onde? Vamos para o show da Susana Mares. Mara, olha pra você. Você viu? Vocês duas. Vocês estão de parabéns. Vocês conseguiram passar o que foi difícil, né, Leila? Mas você batalhou e o filme tá pronto. E é isso que importa. Tô pensando no próximo, então. Vamos beber? Um brinde a Leila. Viva! Hoje eu vou tomar todas. Depois de tanto trabalho. Não é, Norma? Achou que é ótimo. Eu posso
Tá grave. Só passarinho viu, só passarinho vai voltar. Só passarinho viu, só passarinho vai voltar. Da mata o passarinho lança, gritando canto quanto for. Da terra incerta passarinho. Mas é super legal, é uma mágica. Eu aproveitei bastante. É interessante, porque não tem nada escrito. A gente viajou, é cheio de memória de mal. Mas não tem nada. Só passarinho viu, só passarinho vai voltar. Só passarinho viu, só passarinho vai voltar. Só. Ai, foi ótimo. Só passarinho viu, só passarinho vai voltar. Só passarinho viu, só passarinho vai voltar. Só. Jag kan segla förutan vind och jag kan ro utan ån. Men mig skiljas från vännen min utan att hämta tårar. Ah, Leila, muito tempo que eu não vejo você tão feliz, viu? Nem tanto, Norma. Ainda sinto muita falta de Joaquim Pedro. Onde será que ele anda, hein? Esteja onde estiver, eu ainda gosto muito dele. Atenção, atenção. Foram várias as tentativas de se fazer um filme sobre Arne Suxdorf. O curta-metragem O Aprendiz, pelos caminhos de Arne Suxdorf, após várias desavenças e desencontros amorosos, felizmente ficou pronto.
um brinde à nossa amiga Leila. É, quase que o filme não sai, porque no momento de filmar fica tudo em suspenso, podendo mudar de repente. Isso porque tudo que vemos representa a mudança de muita coisa. É isso. É isso que nós tentamos filmar, esse momento. O exato momento da iminência da transformação. O quase. É isso mesmo, um filme sobre Arne Suxdorf, ou quase. Foi difícil filmar essa linha tênue entre o entre linhas, o que acontece no espaço entre, o intervalo que separa as coisas, as pessoas, os lugares, o comentário, não o fato. É isso. O que está para um tris, o quase. A biografia de Arne Suxdorf é algo que enriquece a vida do movimento ambientalista brasileiro e especialmente aquele que se assentou no Pantanal de Mato Grosso. A sensibilidade, a criatividade, o arrojo, a coragem e, sobretudo, a sua dedicação, a sua abnegação àquele ecossistema fez com que ele produzisse um trabalho que nós podemos dizer de transferir da geografia mato-grossense do Pantanal, transferir para o Brasil aquilo que antes era uma referência apenas dos brasileiros. O trabalho de Arne, com suas belíssimas fotografias no começo, depois com a parte cinematográfica, ele realmente incorporou, ele integrou as coisas do Pantanal, aquela belíssima, complexa e sutil realidade, à vida dos brasileiros. Eu diria, veio para o Brasil para cumprir uma missão. Ele talvez não soubesse e nem hoje avalie que foi isso, mas essa é a avaliação de um brasileiro que hoje convive ainda dentro do contexto da questão ambientalista brasileira, que verifica que só um homem
com a figura de missionário, com a figura de um sacerdote, né, utilizando a sua capacidade e quase que entregando a sua alma por uma causa dessa, poderia produzir uma obra tão bonita, tão fantástica. Quando eu conheci Arne Suxdorf, eu era o secretário federal do Meio Ambiente. E sobrevivi 4 governos, tive 12 anos e meio no cargo, de modo que durante todo esse tempo considerei sempre o Arne Suxdorf como um grande colaborador, uma pessoa que nos ajudou muito, nos deu muitas ideias boas. Entre essas ideias, por exemplo, está o fato de estabelecer uma estação ecológica na região do Rio Iquê, as proximidades do Rio Juruena, no norte do estado de Mato Grosso. Nós não conhecíamos a área, mas o Arne conhecia. E essa estação ecológica, com 220 mil hectares, que nos foram doados pelo governo do estado de Mato Grosso, através de uma lei estadual, se tornou a maior área de reserva de cerrados, ou seja, das savanas brasileiras, que nós temos até hoje. Outro aspecto referente à vida do Arne Suxdorf se refere à sua campanha para a sobrevivência da ariranha. As ariranhas, Brazilian Otter, é um animal que tem uma pele muito valiosa e estava ameaçada de desaparecer. Era caçada impiedosamente e quase desapareceu. Só não desapareceu porque, devido a um tratado internacional da CITES, devido a esse tratado, a comercialização dessa pele foi proibida no exterior e, com isso, as ariranhas voltaram a repovoar o Pantanal e outros lugares do Brasil. A luta de Arne Suxdorf em defesa da natureza, em defesa dos seus direitos, é uma luta que se tornou um exemplo para todos nós. O Arne Suxdorf ficava muito revoltado com o contrabando no Pantanal, principalmente porque as gangues de contrabando estavam dentro do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. Foi uma grande luta para nós conseguirmos tirar esse contrabando do Pantanal. E o Arne foi pessoa-chave. Ele tinha muito acesso aos ministros, aos embaixadores, a muitos políticos, e ele nos ajudou muito nessa luta. Outra luta que o Arne também nos ajudou, que até hoje não conseguimos, mas vamos conseguir, ele queria que a Transpantaneira fosse criada como estrada-parque. E hoje parece que isso vai acontecer. Eu espero que isso aconteça esse ano. Mas ele também nos ajudou muito a defender essas unidades de conservação do Pantanal, que são pouquíssimas, e também criar novas, sugerir novas unidades de conservação, que com o passar dos anos elas vêm sendo criadas. Nós devemos muitas homenagens a Arne Suxdorf no Brasil, por ele ter participado de 2 importantes momentos da história recente do país. O primeiro, quando ele deu o curso de cinema promovido pela Unesco e pelo Itamaraty, e seus alunos se tornaram os atores do processo de renovação do cinema brasileiro, tornando-se diretores e técnicos importantes do cinema do Brasil. E o segundo, quando ele viveu no Pantanal e conviveu com os elementos mais importantes dessa mudança de mentalidade no Brasil nessa área. Os seus amigos tornaram-se os construtores do sistema de conservação da natureza no Brasil. Os parques nacionais, reservas biológicas e estações ecológicas que temos hoje como elementos da luta pela conservação da natureza no Brasil. Portanto, o Arne Suxdorf é digno de todas as homenagens que o Brasil deve a ele. Eu confundi amor com posse, obsessão. E deixei que esse amor me invadisse, me dominasse. À minha maneira, eu também pensei demais. Sonhei demais. Viver é passar por um exame oral. É se expor. Eu te acusei com olhares e palavras. Eu me senti agredida pelo teu silêncio. Leila, você para mim era o amanhã. Eu fazia uma distinção enorme entre o ontem, o hoje e o amanhã. Eu acho que eu me calei
Porque o silêncio para mim era como se fosse um bloco de gelo que ia se derretendo aos poucos. Leila, nada, sem dúvida, é mais óbvio para o homem do que se inventar um personagem. Eu viajei, eu me transportei. Eu estava me ruminando os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas dúvidas. E eu me reconheci poeta. Mas, ao mesmo tempo, não é para ser lido que o poeta escreve. É para se sentir. Se sentir vivendo cada vez mais. Eu acho que isso serve para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Poesia. Filmes. Amor. E agora eu sei disso. Eu sei também que eu te amo.